Vencendo vem Jesus, amém? Glória a Deus. Como é bom estar aqui na casa de Deus e poder adorar esse nosso Deus tão grande, o Deus Criador, que se revelou a nós através do seu amado Filho Jesus. Somente Ele é digno de receber toda a nossa honra e a nossa glória, amém, irmãos? Amém. E eu me alegro em especial de estar aqui nesta igreja, porque esta igreja é uma igreja da minha infância. Aqui neste lugar eu andava muitos anos atrás juntamente com meus pais, quando eu ainda era criança. Os meus pais vinham aqui e contavam também suas experiências do trabalho missionário. Nesta época, eu me lembro, tinha um pastor que era amigo do meu pai, e eu também era amigo dos filhos desse pastor. A gente brincava como criança, e uma coisa que eu nunca me esqueci, que esse pastor, o nome dele era Almenberg. Ele tinha um problema na perna, ele andava manquejando, né? Puxava um lado da perna, e eu nunca me esqueci que esse pastor, antes de ser pastor, ele era um pistoleiro, criminoso. E um certo dia ele foi alvejado por uma bala na cabeça, né? E ficou entre a vida e a morte. E lá no hospital ele se lembrou de Deus e suplicou a Deus pela sua vida, pedindo a Deus que, se Deus o salvasse, se Deus o curasse, ele entregaria a sua vida a Jesus e se tornaria um pastor. E foi pastor aqui desta igreja, né? Pastor Almenberg. Deus ouviu a oração dele. E hoje eu estou feliz de estar aqui, muito feliz de ver essa igreja firme, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Dou graças a Deus que tem hoje aqui também um servo de Deus, pastor Lauro, um homem que tem sensibilidade e amor por missões. E eu estou muito feliz que os irmãos aqui desta igreja estão dispostos a nos ajudar também lá no trabalho missionário entre os índios Mundurucus, na capacitação de líderes para embaixadores e mensageiras do rei, né? Será uma honra recebê-los lá na aldeia, porque vocês, irmãos, vão nos ajudar, em nome de Jesus, a mudar a situação espiritual que aqueles adolescentes se encontram. Nós estamos enfrentando lá na aldeia, entre os rapazes, entre os adolescentes, um sério problema do alcoolismo, da sexualidade precoce e do suicídio. E entre as meninas, a gravidez e o aborto na adolescência. E através deste trabalho de embaixadores e mensageiras do rei, nós queremos alcançar adolescentes de 10 a 17 anos. E estou confiante que Deus vai agir através de vocês e de nós, para que possamos alcançar os adolescentes com a luz do Evangelho de Cristo. E nós já iniciamos a primeira reunião há 2 meses atrás, e ficamos surpresos com a grande participação. Tivemos um bom número de meninas, 35 meninas e 60 meninos. E eu peço orações dos irmãos para que esses adolescentes possam ser sinceros e deixem Deus agir. Meus queridos, antes de eu compartilhar algumas experiências do campo missionário, eu gostaria de meditar no versículo da palavra de Deus que tocou muito meu coração nesses últimos dias. E esse versículo também está ligado com o nosso tema de missões nacionais, né, que só Jesus Cristo salva. E esse versículo está em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, onde o apóstolo Paulo declara firmemente o valor do Evangelho.
Vou ler aqui, Romanos capítulo 1, 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus queridos, esta palavra tem sustentado o avanço do Evangelho de Cristo aqui na terra através dos séculos e prosseguirá avançando até completar o tempo determinado por Deus. Desde o dia da criação do homem até os dias de hoje, Deus tem chamado homens e mulheres pelo poder do Espírito Santo para crerem e obedecerem sua palavra. O Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas de salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o versículo-chave da Bíblia, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou falar esse mesmo versículo também na língua munduruku. Deus she wikapin chichan ajup imen puyen jekput onyadutui kai pangma iput ishe iput kai uyatabut bimam swat emnyam uya achesup che ayam nya achesup warama chejetai swat em uyatai achesup. Deus she. Não existe notícia mais importante para o homem do que a salvação da sua alma. Este Evangelho de Cristo tem inspirado, motivado milhares de homens e mulheres desde o início dos tempos, e também vocês, queridos, aqui desta igreja, para servirem ao Deus vivo. Este Evangelho inspirou também meus pais, que deixaram a Suíça e vieram para o Brasil, a fim de semear a palavra de Deus. Eles se casaram em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, em 1963, e colocaram toda a sua vida no serviço missionário, na década de 60. E, primeiramente, eles trabalharam lá no estado do Rio de Janeiro, 3 anos, entre os índios guaranis, e depois vieram aqui para o norte, na região amazônica, entre os índios mundurucus, na aldeia Sai Cinza, para onde Deus os tinha enviado através da Junta de Missões Nacionais, e onde eu nasci, nessa aldeia. E meus pais fundaram também outras igrejas não indígenas, as quais continuam fielmente servindo a Deus. Durante quase toda a minha vida, desde a minha infância, começando pelos meus pais, eu pude ver tanto índios como não índios aceitarem o Evangelho de Jesus e terem suas vidas transformadas. Junto com a minha irmã Elizabeth, tivemos o privilégio de crescer dentro do ensinamento bíblico e exemplo de meus pais, e esse conhecimento e essas instruções moldaram nossa vida. Quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu repentinamente como resultado de uma anestesia e sua asma grave após um acidente. Tudo isso, mais tarde, levou à minha disposição também de colocar minha vida a serviço do reino de Deus. Trabalhei inicialmente com aviação missionária junto ao povo munduruku, realizando voos de emergência, socorrendo pessoas em estado grave de saúde e nas viagens missionárias levando a palavra de Deus a lugares de difícil acesso. Voei também no norte do estado do Maranhão, auxiliando pastores na capacitação de líderes, novos líderes para o trabalho missionário. A minha esposa, Márcia, está aqui também, foi chamada junto comigo para levar adiante o Evangelho de Jesus.
e poder ainda hoje pregar o Evangelho de Cristo numa aldeia indígena, como também na cidade, nos dias em que vivemos, é uma graça de Deus. A maior alegria no campo, no serviço missionário, depois de semear a palavra de Deus, é poder colher os frutos que Deus dá. É poder ver como o Evangelho de Jesus tem poder para transformar vidas, levar uma palavra de esperança para almas sedentas da verdade em lugares tão distantes. É uma alegria poder ver a ação do poder de Deus na vida de pessoas que antes eram cegas espiritualmente e andavam conforme as paixões deste mundo, mas quando são confrontadas com a verdade de Deus, essas pessoas mudam completamente a sua vida e começam a andar na luz de Deus. Há 6 anos atrás, em uma das operações missionárias, levando Bíblias para os índios Sateré-Maués, eu sofri um grave acidente com um avião, porque na região amazônica o clima pode se transformar rapidamente numa tempestade extrema, e muitos dos meus colegas pilotos, por causa disso, perderam sua vida. O avião, de fato, foi e é uma grande ferramenta para alcançar pessoas em lugares de difícil acesso, mas não é o essencial. E eu vou dizer para os irmãos por quê. Esse impacto violento me abalou completamente e tudo que se seguiu. Enquanto isso, ao olhar para trás hoje, sou capaz de ver a grandeza do plano de Deus ali, nesse momento. Eu me lembro muito bem, no dia em que eu fui fazer a minha primeira cirurgia, logo após o acidente, eu sentia muitas dores, terríveis dores nesse meu braço, no local onde foi fraturado, vários lugares no braço foi fraturado, e também no fêmur, aqui na bacia. E ao chegar lá no centro cirúrgico com essas dores, enquanto eu aguardava as pessoas a me preparar para o procedimento, eu escutei uma voz muito suave no meu ouvido, que parecia estar no meu corpo inteiro, e me dizia assim: estou confirmando o teu ministério. Eu entendi que estava passando por uma prova de fé. O Senhor queria confirmar a minha fé. Digo a vocês com firmeza que de imediato a minha dor passou. Fiquei calmo, bastante calmo. E a partir daí, os técnicos iniciaram o procedimento e começaram a me preparar para a cirurgia. Veio o anestesiologista, o médico, enfim, mas a minha melhor anestesia, a mais poderosa, foi ter escutado algo que sinceramente não era deste mundo da matéria, estava além de mim. Depois eu fiz mais algumas cirurgias no braço para colocar e retirar o metal, a placa metálica, porque meu corpo rejeitou. Foi necessário fazer outra cirurgia para retirar a placa metálica, E hoje, pela graça de Deus, eu me sinto totalmente curado, fisicamente, mas a marca ficou na alma, cravada, desde aquele dia que eu escutei uma voz de forma tão suave, tão nítida e sutil. Era a voz do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida. Assim que eu me recuperei, que eu pude andar, voltei para o campo missionário. Eu tinha uma grande força, o Espírito Santo me motivava com muito mais intensidade a ir e continuar a fazer o trabalho, alcançando mais pessoas para Cristo. Eu reuni minha equipe de irmãos da igreja lá na nossa Sai Cinza, na aldeia, e juntos nós iniciamos
uma série de viagens missionárias ao longo dos rios Cabiriri, Cabitutu e também o rio Tapajós. Antes, as viagens nós íamos de avião e alcançávamos aldeias bem distantes, e uma hora e meia de voo. E alcançávamos aldeias que, se fôssemos de barco, levaríamos até uma semana para alcançar. Entretanto, agora, sem o avião, nós vamos de barco. A viagem é demorada, tem muito risco, mas nós alcançamos durante o percurso 8 a 9 aldeias. E muitas pessoas, o povo quer ouvir, eles querem ouvir uma palavra de esperança, eles querem dividir seus problemas conosco. E sempre nós levamos uma ajuda material, um alimento, e fazemos uma oração, porque isso fortalece a fé de quem está morando lá naqueles rios isolados, né? E no campo missionário temos muitas experiências, principalmente vivenciamos situações que antes pareciam impossíveis e de repente se tornam realidade. Eu gostaria de citar alguma delas. Os indígenas são facilmente tentados a consumir álcool em excesso e ainda estão fortemente envolvidos em práticas de feitiçarias, de pagelância, envolvidos em rituais de acordo com a sua compreensão, sua visão de mundo, o que pode tornar muito perigoso em suas atividades diárias. Portanto, para um pajé se converter a Deus seria quase impossível algum tempo atrás, mas para Deus nada é impossível. Amém? E hoje nós temos um homem que era pajé, dentro da visão da visão deles, um pajé de raiz, que já nasceu com a prática da pagelância, e foi justamente esse homem que se converteu ao Deus vivo, e juntamente com toda a sua família. O nome dele é Mariano. O Mariano, hoje, ele anda conosco nas nossas viagens missionárias e tem sido uma bênção. E ele sempre fala, dá o seu testemunho, como Deus mudou a vida dele, como ele andava antes, servindo ao maligno, e hoje servindo ao Deus vivo. E ele também já deu seu testemunho no meio de outros pajés. Lá na sua aldeia, no Campinho, aldeia do Campinho, o Mariano, juntamente com a sua família, construíram uma igreja bem simples, de madeira, coberta de palhas, e lá eles adoram a Deus, leiam a Bíblia, cantam, oram, e todos os moradores daquela aldeia vêm para o culto e participam do culto. Numa de nossas viagens, fomos chamados pelos indígenas da aldeia Porto, um lugar isolado, mas considerado de extrema pagelância. Resolvemos parar lá. Eu e os irmãos da igreja que estavam comigo nesse dia, nós chegamos lá nessa aldeia e sentimos que o ambiente estava um pouco pesado. Mas nós ficamos. Daí à noite, eles nos chamaram para falar lá no barracão. O barracão é um lugar onde eles se reúnem para fazer as reuniões, E nós fomos. Entretanto, chegou um indígena de uma outra denominação religiosa e falou por muito tempo, quase 2 horas falando. Eu vi que todos estavam cansados e disse que nós iríamos falar somente no outro dia. E falei para eles ir para casa descansar. Quando foi de madrugada, eu e mais 2 irmãos indígenas, o Valmir Cabá e o Feliciano Caru, nós 3 tivemos uma crise de diarreia pesada. Eu pensei, será que nós pegamos o coronavírus? O que fazer? No meio da selva,
de madrugada numa situação dessas. Orar para aquele que tudo pode, suplicando a misericórdia de Deus. Foi isso que nós fizemos. Nós três nos ajoelhamos e suplicamos a Deus misericórdia do Senhor. E Deus ouviu nossa oração. E ficamos curados todos três na mesma manhã, para a glória de Deus. Amém? De manhã, as pessoas vieram para ouvir a pregação, todo mundo estava descansado, nós falamos com alegria no Espírito Santo e foi uma grande bênção. Eles ouviram o Evangelho com muito interesse e hoje eles estão sempre nos pedindo para voltarmos lá e pregarmos, falarmos da palavra de Deus. O caso da aldeia Caburuá, eu não posso deixar de falar para os irmãos, porque foi algo muito incrível, pois faz anos que nós vamos lá pregar a palavra de Deus, desde o tempo dos meus pais. Mas lá nessa aldeia, era um epicentro da pagelância do povo munduruku. E foi necessário passar uma geração inteira para Deus levantar um jovem, o Adalto Cabá. O Adalto, antes ele vivia se divertindo nas festas, bebendo álcool e envolvido com as práticas da pagelância. Hoje, tendo ele vivido a fé viva, experimentado a fé em Jesus, agora ele é um de nossos evangelistas e dirige o trabalho da nossa igreja batista lá na aldeia Caburuá. E este jovem começou a construir uma igreja e disse para mim: Pastor Haroldo, aqui já foi muito pregado e investido, agora chegou a minha hora de agir, eu só vou descansar quando eu terminar de construir a igreja, a casa de Deus. E para a glória de Deus, a casa de Deus foi construída, a igreja, e eu coloquei o irmão Adalto como líder do trabalho batista, da nossa igreja batista lá na aldeia Caburuá. Indígenas de outras aldeias também estão nos pedindo para construir uma igreja em suas aldeias. São pessoas que antes não queriam saber nada de Deus e hoje estão interessadas, estão se pedindo para nós irmos lá na sua aldeia e também construir uma igreja. E os irmãos da aldeia Sai Cinza estão sempre recebendo convite de outras aldeias para eles irem pregar nas outras aldeias a palavra de Deus. E em todas as nossas viagens missionárias, nós aprendemos muito. Temos uma equipe crescente de jovens e juntos, assim, o trabalho de Deus cresce. Está tendo uma grande busca pela palavra de Deus entre os povos indígenas e também entre os mundurucus, os índios mundurucus. No ano passado, nós distribuímos o livro de Salmos na língua munduruku. E neste ano de 2022, para a glória de Deus, nós podíamos construir 2 novas congregações lá na aldeia Sai Cinza, em conexão com a nossa igreja local, a igreja batista local. Isso nos deu muita alegria. Neste ano de 2022, a nossa igreja batista, em parceria com a Assembleia de Deus, nós deixamos imprimir 2.000 Bíblias na língua munduruku. E já agora, mês passado, já começamos a distribuir as Bíblias. E neste ano também nós recebemos uma equipe técnica de irmãos que vieram de São Paulo para gravar a Bíblia falada em áudio. E para aqueles indígenas que não souberem ler, vão poder também escutar a palavra de Deus. Louvo a Deus que aqui no nosso país, Brasil, ainda temos liberdade para professarmos a nossa fé, mas nós não sabemos quanto tempo
tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que quer implantar uma lei para retirada de todos os missionários das terras indígenas. Oremos para que Deus dirija os nossos governantes com a sua forte mão. Amada igreja, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Tudo conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 24. Vivemos num mundo onde a sociedade está baseada no preenchimento do egoísmo. Isso torna um lugar propício para a proliferação de falsos profetas, enganando as pessoas, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, que satisfaça a cada um e não de acordo com a vontade de Deus. E lhes digo ainda que essas falsas doutrinas estão chegando até nos lugares mais distantes, como também nos índios mundurucus. E nós, como servos de Deus, precisamos vigiar e orar mais e mais. Mas, mesmo em meio a tudo isso, há uma promessa confortante para todo discípulo de Jesus. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29, está escrito: "Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo." Nós devemos ter fé e estar firme em tudo que o nosso Senhor Deus disse, e então convocar isso diante do trono da graça. Como é confortante poder apelar para isso que o nosso próprio Senhor Deus disse. Oramos não porque duvidamos, mas porque cremos. Nós vamos até o Senhor e dizemos: faça como tu disseste, abençoe a casa do teu servo, cure os nossos enfermos, salva os nossos desesperados, traga de volta os perdidos, fortaleça aqueles que te temem. Senhor, dá-nos comida e roupas de acordo com a tua palavra. Abençoe o que fazemos e, acima de tudo, que os nossos esforços para transmitir o Evangelho Santo aos nossos vizinhos tenham êxito. Faça de nossos servos teus servos, de nossos filhos teus filhos. Deixe a tua bênção fluir através de nossas vidas para todas as pessoas. Senhor, nosso Deus, que a casa do teu servo seja abençoada. Amém. Obrigado. Deus abençoe.